Começar então os estudos dessa semana, capítulo 15, fora da caridade na salvação, continuação, porque a gente já falou desse tema na semana passada, e o tópico escolhido é o terceiro, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Muito bem, falar então de caridade sem falar de humildade é praticamente impossível. Por que a gente faz essa associação? Afinal de contas, a caridade, ela vem dos preceitos de amor, da compaixão, mas ela necessariamente exige que a posição de quem faz a caridade seja de igual lugar para aquele que recebe a caridade. Por isso a gente começa a entender a humildade. Então não adianta fazer uma caridade se a gente se sente melhor do que aquele que é assistido. Não adianta fazer a caridade se a gente se orgulha do bem que a gente fez. Não adianta fazer a caridade se a gente espera daquele que recebe a gratidão, o reconhecimento e assim por diante. Então o difícil da caridade é que ela tenha valor pela simplicidade, pela humildade. Mas o que é que isso no Evangelho demonstra e o que é que isso de fato faz a diferença para a gente nos exemplos de Jesus? Bom, ele demonstra aqui pela passagem, parábola, na verdade, do bom samaritano. Vocês sabem que os judeus tinham uma disputa grande com os samaritanos, que eram também judeus, que eram também da linha de Abraão, uma das tribos de Israel, mas que eles eram mais ligados às tradições de Jacó, quer dizer, de Israel nas suas origens, do que os judeus que nós chamamos hoje, que eram da tribo de Judá. Eram 12 tribos divididas e eles tinham lá as suas diferenças, A tal ponto que o local sagrado para a tribo de Judá, ou seja, o que nós consideramos como judeus, era onde está o templo de Jerusalém. Enquanto que para os samaritanos era onde se encontrava o poço que Jacó fez para saciar a sede daqueles judeus que chegavam à Terra Prometida. A região toda da Palestina, embora ela tenha o Mar da Galileia, é de água salgada, Mar Morto também. E ela tem alguns rios, mas ela é uma região seca em muitos locais, em deserto. Então o poço era fundamental para saciar a sede. E naquela época, estamos falando aqui de 3.000 anos, pelo menos, essas técnicas eram muito rudimentares. Até para descobrir poço, local correto de escavar, não era fácil. Ainda hoje é uma técnica difícil e cara, se saber exatamente onde fazer um poço, desvendar onde passa o lençol freático, em qual profundidade. Então até hoje, passados 3.000 anos, é difícil. E Jacó conseguiu fazer isso, obviamente, por inspiração divina, por inspiração espiritual. Ele acha o local, cava o poço e serve aquele povo, aquela multidão. E com isso aquele passa a ser o local sagrado. Então havia uma disputa, e por isso os samaritanos não podiam ir ao templo de Jerusalém e os judeus de Judá não eram bem recebidos na Samaria. Jesus, como não ligava muito para essas regras e sabia que essas eram, na verdade, regras humanas, fruto da vaidade, das disputas coletivas e individuais, um dia ele convida os seus discípulos e apóstolos a atravessarem o deserto da Samaria. Eu vou contar primeiro essa história, depois eu conto a parábola do bom samaritano. Tá? Então ele chega na Samaria, todo mundo com sede, cansado de atravessar o deserto. Durante o dia havia uma regra combinada que os homens não podiam se acercar do poço em determinado horário, porque era o horário que as mulheres iam lá retirar água. E para os judeus, uma mulher só podia falar com seus parentes.
Ela não podia falar com um homem estranho. Então, quando eles chegam perto do poço, tem uma mulher. Os soldados, vendo isso, eles falam: olha, Jesus, a gente vai até a cidade para fazer as provisões. Vamos buscar comida, vamos buscar aqui um lugar, ver se tem algum lugar de morada, de hospedagem. Vamos ajeitar as coisas, depois a gente retorna. E Jesus diz assim: podem ir que eu vou ficar. Quando eles saem, Jesus vai e faz o quê? Se dirige à mulher. A mulher fica constrangida. O que esse homem estrangeiro, quer dizer, judeu, né, está vindo aqui falar comigo? Aquilo era uma ofensa. Mas ele estabelece um diálogo com aquela amorosidade, com aquele olhar dele cativante, né, e pede para ela água. E ela chama a atenção dele. Como é que você tem, né, a coragem ou audácia de vir falar, se dirigir a mim e também pedir água? E aí, do jeitinho dele, ele responde assim: se você soubesse quem eu sou, quem te pede a água, seria você a me pedir a água, porque a minha água mata a sede eterna, é a água viva. E aquilo chama a atenção da mulher. E Jesus já sabia, né, que ela era uma mulher de conduta diferente, né, desregrada, tanto desregrada para aquele povo da Samaria. Ela estava se postando ali como se fosse uma mulher que seguia todas as regras da Samaria. Mas Jesus sabia que ela não era, né? E ela diz assim: então, Senhor, me serve essa água e me permita ir chamar o meu marido para que ele possa beber dessa água também. E ele fala assim para ela: qual marido? Quer dizer, ele sabia que ela tinha outros relacionamentos, o que não seria correto para a lei judaica, né? Para a lei civil também da Samaria. Quer dizer, e ela fica intrigada com isso. Bom, aí se estabelece o diálogo e tal. Então, ou seja, Jesus, ele já vai buscar nos samaritanos e em outros povos vizinhos essa união. Ele vai tentar fazer a aproximação das tribos de Judá. Essa, inclusive, é a promessa bíblica de que no final dos tempos, né, por agora, então, na transição planetária, seriam reunificadas as 12 tribos de Israel. A gente não sabe quais fenômenos e como a espiritualidade vai trabalhar para isso. Mas há essa intenção, né, que as 12 tribos se espalharam pelo mundo. A gente sabe, por efeito, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, da perseguição dos judeus na Rússia, né, da perseguição dos judeus na Polônia, na Alemanha, onde é o lugar mais gritante, depois a migração deles para a América, e tem judeus em todo quanto é lugar, no mundo inteiro, né? As tribos se espalharam. Quando foi criado o Estado de Israel, alguns deles retornaram então, para morar ali, mas esse é um contingente muito pequeno em relação ao povo judeu espalhado pelo mundo. Então Jesus já estava antevendo essa integração das tribos de Israel e tentando provocar tanto essa mulher quanto os apóstolos, que depois os apóstolos retornam e estranham ele estar falando com uma mulher também, e vão chamar a atenção dele. Bom, isso demonstra que esses apóstolos e os discípulos de Jesus não gostavam dos samaritanos, tanto quanto os outros povos ali da Judeia em geral, né? Judeia, Galileia, ninguém gostava de samaritano. E tinham por eles algo de arrogante e algo de desregrado. E Jesus, quando vai falar da caridade, fala justamente de quem? Daqueles que eles não gostavam, vamos dizer assim, daqueles que eles odiavam, né? Daqueles por quem eles tinham um estigma, uma reação de descontentamento, né? E era uma disputa diferente dos romanos, porque os romanos eles não gostavam, porque os romanos dominaram eles, mas no fundo até eles admiravam e invejavam, eu vou dizer assim, os romanos, porque os romanos, afinal de contas, dominaram o mundo, né? O mundo era dominado por Roma, o mundo que eles conheciam, ele era o que era o entorno do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Então os judeus, eles odiavam os romanos porque eles eram submetidos, né? Não eram escravizados, que os romanos não fizeram eles escravos, mas dominaram, cobravam impostos, colocaram leis, impuseram normas, então eles tinham que se submeter
né, como se um país estrangeiro viesse ao Brasil agora e dissesse que a lei que vale é a lei deles, né? Mas os romanos, eles tinham até o costume respeitar determinadas regras, principalmente as regras religiosas e hábitos dos povos que eram dominados. Tanto que os judeus não costumavam, os romanos não costumavam interferir muito no dia a dia dos judeus. Permitiam os festejos, permitiam que o templo cobrasse os impostos, permitiu que fossem cumpridos ali aqueles sacramentos ministrados por eles, e etc. E os judeus tinham vários costumes. Os judeus eram um povo, naquela época, pelo menos ele era um povo bastante afeito a rituais, né, e a superstições e tradições, etc. E os romanos respeitavam. Mas tinha algumas leis que todos eram obrigados a cumprir. Uma delas era o pagamento dos impostos. A segunda era que eles tinham que respeitar César como o imperador. Então, mas eles permitiam, por exemplo, que os judeus tivessem um rei local, que era Herodes, né? Mas esse rei tinha que ser combinada a nomeação com Roma. Então não podia ser qualquer rei também. Enfim, os judeus odiavam os romanos e invejavam os romanos porque os romanos tinham dominado o mundo e eles não. E eles não conseguiam superar os romanos. E ansiavam por isso, achavam que o Messias formaria um exército que dominaria Roma. Imagina, né? Quando você pega no mapa o tamanho que era a Judéia, comparada com o tamanho de Roma, era mais ou menos como se a gente estivesse pensando numa formiga tentando brigar com um elefante, né? Era mais ou menos isso. Mas eles eram povos valorosos, né? Orgulhosos da sua grandeza, se sentiam um povo escolhido por Deus e, consequentemente, achavam que Deus, em algum momento, aquele Deus deles, né, Deus Jeová, iria intervir, iria chamar os seus anjos, os seus exércitos e dominar aquilo tudo. Eu vejo como essa característica do orgulho e da vaidade e da inveja era muito ativa, muito forte naquele povo daquela época, né? Como possivelmente era também com os outros povos. Mas ali, no caso do Evangelho, onde isso mais se evidencia. E entrava em choque com os outros povos que tinham a mesma característica. Então, os samaritanos eram, da mesma forma, também descendentes de Judá, de Jacó e de Abraão, né? E, portanto, formavam o mesmo povo, os mesmos costumes, seguiam basicamente a mesma lei. Então, Jesus vai bem nessa ferida, né? Ele vai provocar exatamente aquilo que incomoda eles, que eram pelos iguais, não pelos tão diferentes, que Roma era muito diferente deles, mas os samaritanos eram muito iguais. E por que incomodava tanto assim se eles eram iguais? E Jesus vai ali, né? E qual é o exemplo que Jesus dá? Um viajante sofre um atentado, né, cai desfalecido. Algumas versões falam que ele poderia ter sido assaltado, sofreu um acidente, varia um pouco, mas enfim, ele está ali desfalecido no meio da estrada. Ele é um judeu da Judéia, portanto, igual aos apóstolos e aos discípulos da mesma região, da mesma tradição, da mesma descendência. E Jesus diz então: passaram por esses judeus que estavam ali caído na estrada, desfalecendo, diferentes pessoas das classes de hierarquia judaica. E Jesus cita quem? Aqueles que eles admiravam. Os judeus, ele respeitava muito as hierarquias, né? Ele respeitava muito os fariseus, os sacerdotes, né? Os levitas que cuidavam, né? Seriam assim como se fossem acólitos, né? Que cuidavam da organização do templo. E cada uma dessas características, dessas tipologias, né? Tinham costumes severos. Então, eles tinham os hábitos de fazer as suas limpezas, as suas abluções, de usar a roupa correta, do tipo correto, de não se misturar às pessoas. Eles eram supersticiosos, então se alguém tocasse neles, aquilo ficava impuro, né? Os judeus não podiam se aproximar, os homens não podiam se aproximar das mulheres menstruadas,
não podiam falar com mulheres que fossem viúvas ou solteiras, e tinha uma série de atos, né? Então Jesus, de propósito, ele vai citando, cada hora um passa ali e se torna indiferente àquela pessoa que está machucada. Só que a gente pensa assim, era uma rua larga que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, né? Não, imagina, naquela época era uma rua estreita, mas era um local onde passava muita gente. Provavelmente era uma viela a caminho do templo, uma viela que passava inevitavelmente uma multidão de pessoas. E, portanto, ninguém podia dizer que não viu, né? Aquela pessoa estava ali caída, desfalecendo no meio da rua. Não tem como você falar, não vi, tinha mesmo, não vi, né? Foi assim, passou pela minha cabeça, estava preocupado com outras coisas. Não, Jesus escreve de uma forma que quem passou por ali teria reconhecido, teria visto, mas se nega a ajudar. E os apóstolos veem nisso uma verdade possível, bastante razoável, né? Por quê? Porque, afinal de contas, os fariseus, os sacerdotes, os levitas se justificavam por que eles não estavam parados ali. E Jesus não mencionou, mas ele podia ter dito assim, passou ali também um comerciante, né? Mas não parou. E os discípulos, os apóstolos pensaram, mas o comerciante devia estar ocupado, correndo atrás de uma entrega, de um trabalho, porque os compromissos sociais, os compromissos de trabalho, os compromissos religiosos eram tidos pelos judeus como algo de extrema importância, ou seja, acima do dever da caridade. A caridade era, portanto, algo de menor importância, algo que deveria ficar em segundo plano. Se você puder, você faz a caridade. Então, se você puder, você ajuda alguém. Eles acreditavam que tinham que ajudar as pessoas, tanto que eles eram solidários. Os galileus, principalmente, eram muito afetuosos, recebiam os estrangeiros, ofereciam comida, bebida, né? Isso é um costume que até é muito comum naquela região com todos aqueles povos do Oriente Médio e também dos povos árabes em geral, de servir a água, de servir alimentos, nunca recusar a ajuda a alguém que chega de fora e pede, né, em auxílio. Isso está lá no Alcorão também. Mas naquele caso, especificamente, da forma como estava organizada a sociedade judaica, então fazer a caridade era algo secundário, não era algo primordial, né? E um sacerdote, ele jamais deixaria de cumprir os seus deveres no templo para ajudar alguém, né? Assim como os fariseus, os levitas e até mesmo os comerciantes e possivelmente as pessoas que tivessem obrigações, papéis ali severos, rigorosos dentro da sociedade que eles conviviam. E com isso, Jesus demonstra que há uma normalidade em não fazer caridade. É quase como se justificasse deixar aquele moribundo ali, caído às moscas e sujeito aos infortúnios da doença e provavelmente levado à morte. Jesus tenta demonstrar para eles que essa indiferença, tida por normal, ela é injusta e ela é contrária à lei de amor que ele vinha restaurar. Não é que Jesus inventou a lei de amor, ele restaurou, e já estava nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas eles se esqueciam disso, né? Quem resumiu isso foi Nicodemos, mas isso já estava lá na Bíblia, estava no Antigo Testamento, e os judeus nem se lembravam, e os discípulos não se lembravam, e para eles isso não era importante. Então Jesus recupera isso e diz assim, olha, passou por ali, depois de todas essas pessoas, um samaritano. Aí imagina a cara de todos os judeus ali, né? Contrariados. O que esse samaritano está fazendo aqui? Já está no lugar errado, o caminho do templo não era para ele estar aí. Por que ele não está lá na Samaria? O que ele vem fazer aqui na nossa terra, no nosso local? Então já aí já gera um conflito. Só que esse samaritano, ele sente uma compaixão por aquele que era da tribo de Judá, portanto inimigo dele, caído, moribundo, prestes a desfalecer. Ele para a sua caravana,
machucado, aquele ser que estava ali machucado, doente, acidentado, coloca na sua carroça, provavelmente, ou no seu jumento, e leva para dar água limpa e leva para uma hospedaria. A hospedaria naquela época não era um hotel, né? Era um pedaço, um puxadinho de uma casa, onde se faziam uns quartinhos muito pequenos, cabia ali um lugar para se colocar um tapete no chão, né? Um pouco de palha, possivelmente um banquinho, um jarro de água, né? E uma vela. Não passava disso. Muitos desses lugares não tinham janelas, devia ser um calor infernal. A maioria deles não tinha portas, colocava um pano como uma cortina. Isso era a hospedaria daquela época, chão batido, mas era o que tinha. Então ele leva o doente para a hospedaria, o samaritano. Chama o dono da estalagem, dá dinheiro para ele, um dinheiro que Jesus dá a entender que era muito, e diz: cuide dele. Porque esse samaritano sabia que o dono da estalagem, o hospedeiro, era obrigado pela lei a fazer isso também. E na verdade ele deveria fazer isso de graça. Mas ele, como era interesseiro, só iria fazer se tivesse algum benefício, algum ganho. Então ele paga, diz assim: cuide dele. Eu tenho uma viagem para fazer e na volta venho tirar a satisfação e ver como está, se ele já está curado ou não. E isso assombra terrivelmente os apóstolos e os discípulos. Por quê? Porque Jesus descumpriu totalmente o costume esperado, ou aquilo que eles fariam. Nenhum deles faria isso. E aí Jesus pergunta assim: qual deles praticou a caridade? Então, por mais que eles não concordassem, por mais que eles não reproduzissem esse comportamento, eles não tinham como negar que o samaritano é o que cumpriu verdadeiramente a caridade. Mas vejam como Jesus ressalta a posição do samaritano, se colocando como um igual. E ele era diferente, socialmente ele era diferente. Ele possivelmente até era mais rico, né? Tinha mais posses do que aquele judeu caído ali, na frente dele. Mas ele se coloca como igual, ele desce do seu cavalo, do seu jumento, da sua carroça, fica na altura, socorre pessoalmente aquele judeu caído, machucado, serve da sua água, limpa com o tecido do seu manto, né? Pega no colo, leva para uma estalagem, convence o dono da estalagem que ele tem um tratamento digno, razoável dentro daquela época, que ele seja limpo e curado das suas feridas. Isso significava untar com óleos e ervas, que era caro, por isso que ele dá o dinheiro. E ele diz assim: eu vou voltar e cobrar. E ele demonstra uma autoridade moral ao fazer isso. Então veja, ele era um estrangeiro impondo a sua autoridade moral, porque a autoridade civil, né, a autoridade de povo, a autoridade religiosa, ele não tinha. Mas ele tinha a autoridade moral. E, pelo que dá a entender o Evangelho, isso foi cumprido. Então a caridade, ela exige essa humildade, esse se colocar na mesma posição, portanto é uma empatia, se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro e de fazer o máximo possível para salvar, diminuir, curar essa dor do outro, auxiliar verdadeiramente, e mais, de também exercer a autoridade moral. Porque na medida em que a gente pratica o bem, que a gente pratica a autoridade, a gente não está sozinho. A gente passa a ser um preposto divino. A gente passa a agir em nome da fonte criadora, em nome do Criador. Porque esse é o amor paternal
daquele que nos cria, daquele que cuida de nós, mas que espera que nós cuidemos reciprocamente uns dos outros. Então Jesus aqui fala na essência do quê? Do cuidado. Mas é um cuidado que se reveste da humildade. E ser humilde não faz com que o samaritano se diminua. Esse é o ponto. Em nenhum momento Jesus aponta o samaritano como alguém envergonhado de fazer esse papel. Jesus não mostra o samaritano como se ele tivesse sido maculado pelo seu gesto, né? Preocupado em o que os outros samaritanos pensariam dele, de ter parado a sua caravana, ter doado o seu dinheiro, doado o seu tempo para cuidar e atender daquele que era o seu inimigo judeu, né? Que era de um povo inimigo concorrente. Então ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado que ninguém o julgue de estar fazendo algo errado. Ele também não está preocupado que os próprios judeus no entorno dele façam mau julgamento. Ele não está preocupado de ser expulso da estalagem quando ele chega lá. Então ele não se diminui. A humildade, ela é importante que a gente compreenda isso. Ela não faz com que a gente se diminua perante a sociedade. Ser humilde não é ser medíocre. Ser humilde não é ser mísero, miserável. Ser humilde não é abandonar o nosso bem-estar, mas é se separar do orgulho e da vaidade. Só isso. Porque às vezes a gente tem uma ideia de humildade associada àqueles que abandonam tudo na vida e vão viver como maltrapilhos, pedindo esmolas nas ruas. Isso é um pouco de culpa da forma como a gente aprendeu sobre Jesus, por meio do ênfase que às vezes as igrejas mais antigas deram no comportamento e na vida dos apóstolos, como se Jesus passasse fome, como se Jesus não tivesse roupas adequadas para usar, como se ele tivesse passando frio, sede, se ele tivesse abdicado de todas as riquezas e ainda tivesse deixado as famílias dos seus apóstolos também, discípulos abandonados, né? Porque a gente pega só aquela frase assim, dá tudo o que você tem aos pobres e me segue, né? Quando Jesus fala isso, é assim, não dá mais bola para a riqueza. Mateus, você está aí sofrendo, fazendo a coleta de impostos, criando inimizades entre os próprios judeus, deixa disso, vamos viver uma outra vida. Disse para Pedro, você está preocupado em ganhar dinheiro, sustentar sua família, sua sogra que foi morar com você agora, tendo que varar madrugada, pescando mais peixes? Vamos ser pescadores de homens. Então, Jesus tenta mudar a percepção deles, de buscar enlouquecidamente o dinheiro, e o poder e a vaidade, para substituir isso pelo amor fraterno. Então, a gente vai se auxiliar como comunidade, uma comunidade de discípulos que são seguidores de Jesus, né? E muitas das igrejas cristãs do início praticavam essa caridade, trocavam, partilhavam os bens, partilhavam as riquezas, se auxiliavam, de modo que as pessoas pudessem ter uma vida digna, né? Socorriam os mais necessitados, doentes, sim, mas não eles não precisavam viver na miséria e na pobreza. Isso é uma ideia criada principalmente pela Igreja Católica, mas depois se estendeu também no protestantismo, e ali na Idade Média, com a figura de Francisco de Assis, que também é erroneamente trazida para a gente, porque ele deixa a riqueza do pai. Ele de fato deixou a riqueza do pai, tirou até a roupa do corpo, né? Mas aquilo era muito mais um gesto de desprendimento do que de viver na miséria, né? E ele viveu de fato na miséria, no caso dele especificamente, porque era algo que ele queria demonstrar e opor diante da opulência que se tinha na Idade Média
dessa diferença social. Porque ou você tinha os muito ricos ou os muito pobres, não tinha classe média. Então ele quis chocar aquela sociedade, que era preciso mostrar que Jesus, ele estava também entre os mais simples e principalmente entre os mais humildes. Então ele tenta desenvolver dessa maneira. Mas ele próprio permitiu que fossem construídas igrejas, permitiu que os conventos que foram criados tivessem alimentação adequada, tivessem habitação adequada, que eles tivessem algum nível de segurança e de conforto. Embora ele preferisse viver no campo, preferisse viver na floresta com os animais e usasse roupas extremamente simples. Mas ele nunca exigiu que os seus seguidores fizessem exatamente o mesmo. Ele deixava a critério de cada um, né? Francisco era realmente muito especial e possivelmente até protegido e amparado de lidar com esses efeitos da natureza diante do frio, diante do calor excessivo, diante de ameaças de feras e assim por diante. Mas a humildade, que é importante ressaltar, Jesus soube conviver tanto com os muito pobres, miseráveis, doentes, que são os mais aflitos da sociedade, quanto aqueles também que tinham posses. E para alguns desses, ele permitiu que convivessem, né? Como José de Arimateia, como o próprio alguns fariseus que estavam ali, como Nicodemos, etc., né? Permitiu que Pedro mantivesse a sua família. E a gente sabe que alguns outros apóstolos vinham também de trabalhos como comércio, né, e algumas outras coisas que eles precisavam ali, de alguma forma, se auxiliar. Jesus escolhe, inclusive, um tesoureiro para esse grupo, que é Judas Iscariote. Ele era o tesoureiro. Então, pensar que Jesus não respeitava a importância do dinheiro, da economia, é uma bobagem. O que ele chama de humildade é moral, a humildade moral. É a humildade que transforma e que coloca o sujeito, a pessoa, em condição de igual, sem ser superior, sem ser arrogante, sem se sentir melhor do que ninguém, sem esperar nada em troca. É o amor incondicional. É sobre essa humildade que Jesus está falando, né? Agora, se a pessoa consegue ser assim e ter um padrão de conforto, de bem-estar, tudo bem, porque a cada um é conforme as suas obras. Mas a caridade, ela precisa dessa humildade moral. A caridade, ela tem que estar na condição de que não importa quem é aquele que está sendo ajudado, não importa quem precisa de nós, é dar sem olhar a quem. É ter a coragem de socorrer aquele que, inclusive, nos causa estranheza, nos causa náusea, nos causa uma vontade de ser indiferente. E isso vale tanto para uma pessoa na rua, por exemplo, mal cheirosa, ou doente, que a gente até tampa o nariz para não sentir, né, não ficar perto, etc. Ou quanto também de algum familiar que muito nos inquieta, que muito nos irrita, que muito nos afasta. Porque às vezes a gente pensa que a humildade está associada a um desnível social. Mas não. Às vezes a humildade está dentro de casa, porque a gente se sente melhor que o parente. A gente se sente melhor que o vizinho. Então a gente se recusa a ajudar. A gente se recusa a olhar. A gente se recusa a estar presente, a ouvir, a ficar atento. E isso é orgulho. Isso é egoísmo, isso é indiferença. Então, é como se tivesse que vir alguém de fora socorrer o nosso parente, porque nós não socorremos. Porque nós não damos atenção. E alguém poderia dizer, mas eu estou exausto de fazer isso, eu faço isso todo dia, convivo isso há 20 anos, sei lá, né? Pois é, mas se esse parente ainda continua com você, é porque de alguma forma você está reparando o mal que você cometeu numa outra vida. Você está tendo a chance de se colocar em posição de igual e de socorrer na medida do necessário.
por mais cansativo, por mais difícil, né, que isso possa parecer. Então, a humildade, ela também está atrelada à resignação. A capacidade da gente aceitar aquilo que não pode ser mudado, né? Principalmente se é um dever moral da nossa parte, se é algo que requer a nossa reforma íntima, de tolerância, de compaixão para aquele com quem nós vivemos. Então, por isso, caridade e humildade são virtudes irmãs, só possível de existirem se estiverem juntas e, portanto, assim também nos transformar. Que a gente possa aprender essas lições e agir nesse modelo de humildade desse samaritano, convicto, firme, de firmeza moral e de uma postura digna diante daquele que era estrangeiro para ele, mas que precisava do seu auxílio. Na graça de Deus.